Bom dia, grandes investidores. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? E a semana, como é que foi? Tá um pouquinho tensa, hein? O mercado não sobe, o mercado não desce e anda de lado. Mas tá legal. Não vamos perder as oportunidades que aparecem em outros ativos, embora possam andar mais devagar e não tragam um resultado tão rápido quanto a gente gostaria. No mais, o que tivemos nessa semana? A formalização da escolha de Haddad como ministro da Economia, né? Ou foi da Fazenda? Acho que foi da Economia. Acho que vai ser tudo junto. Não acompanhei muito profundamente isso, não. Mas vi que o mercado não reagiu de uma forma positiva ao que ele apresentou até o momento, né? Tomara que até quando efetivamente houver essa mudança de governo, dê tempo aí para ele ter respostas mais positivas ao que a economia e o mercado reclamam, né? Quero agradecer a inscrição aí de mais uma pessoa, Hernandes Oliveira. Seja muito bem-vindo, meu querido. Que você possa aproveitar bastante aqui o conteúdo e fazer seus investimentos de uma forma mais positiva e mais certeira. Lembrando a todos, aproveitar um ensejo para lembrar a todos que aqui a gente não faz indicações de compra ou venda. O que a gente faz aqui é um estudo de análise técnica com o objetivo de simplesmente trazer uma melhor informação para você quanto ao comportamento dos ativos no mercado financeiro, tá? No Ibov e alguns de seus ativos. Esperamos com isso que você possa fazer uma melhor escolha, mas não deixe de fazer o seu estudo, tá? Seu estudo porque os riscos em renda variável são bem mais fortes do que em outros tipos de investimento. No mais, quero aproveitar para pedir a vocês o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e também ative as notificações para receber as publicações aí em primeira mão. E vamos ao Ibov, que é o que nos interessa. Chegando no Ibov, o que a gente vê? Exatamente o que eu comentei com vocês. O mercado continua nessa lateralização aqui. Teve uns picos de alta, mas voltou para ficar basicamente entre os 77 e os 112 mil pontos, né? A visão que a gente percebeu aqui no último vídeo foi que a gente pudesse vir aqui nos 105 mil pontos por conta desse oco aqui que foi feito, tá? Mais ou menos 105 mil pontos, 105 de bola, 105.900. Não foi, o mercado foi no 107, reagiu, foi no 112, e aí com o primeiro discurso aí de Haddad, veio negativaço, tá? O volume veio decrescente. Na quinta-feira até nessa subida aqui, eu não achei que o mercado fosse subir tanto por conta do feriado do Zéu, né? Então acaba tendo um movimento menor aqui no nosso país, mas o mercado deu uma surpresa muito agradável, né? E depois, na sexta-feira, ao invés de continuar, voltou. Então, no Ibov temos a lateralização. Eu ainda penso que a gente vai descer mais um pouquinho até a faixa dos 105 mil pontos, tá? Ainda acredito nisso até o final desse mês. E vamos ver os outros indicadores. O volume veio muito fraco nos últimos pregões. IFR com cara que pode ir lá na faixa dos sobrevendidos. MACD começa a dar uma pinta, né, que quer mudar isso. OBV nem tanto, vem fazendo topos e fundos descendentes, tá? Então não dá essa expectativa que vai fazer isso por agora. Então talvez vá fazer após bater pelo menos os 107 mil pontos e perder um pouquinho. E aí a gente começa a pensar, ver se há uma possível reação
como aconteceu nesse dia aqui, tá? No dia 17/11, bateu no 107, teve uma reação de recuperação, mas se manteve aqui. Vamos ver o mensal, não vamos sair do Ibov agora não, vamos ver o mensal. Mensal a gente continua seguindo a saga, tá? Quem assim não acompanhou o último vídeo, veja só o Ibov, procure a parte que eu comento o mensal, que eu faço uma pequena revisão de toda a análise desse período aqui que a gente vinha acompanhando, beleza? Então nós certamente vamos terminar o mês de novembro negativo, tá? Se segurando aqui nos 107 mil pontos, mas enfim, vamos terminar o mês de novembro negativo e vamos ter alguns pontos aqui. Assim, os próximos meses provavelmente vamos descer mais um pouquinho. Como? Agora, um fato interessante, a gente não traçou outros suportes e resistências além dos 93 e basicamente só na parte de cima, né? A gente não tem aqui um suportes e resistências abaixo. O que é interessante, a gente tentar identificar, tá? Talvez. Então, um ponto para a gente ficar alerta, 98 mil pontos. Tá? Ponto aqui para a gente ficar alerta. Poderia pensar em outro aqui também. Não. Pode ser. Por que eu estou trazendo esses dois novos suportes aqui? Tá? E resistências. Ó, 102 mil pontos. 98 mil pontos. Porque são pontos que a gente já viu. Assim, a gente pode identificar que em alguns momentos atrás, né, tiveram alguma relevância. Tá? Aqui, ó, bateu, voltou. Aqui bateu, segurou. Bateu e voltou. Bateu e voltou. Bateu e voltou. Segurou aqui. Tá? Então foram pontos de relevância, 102 mil pontos. Eu já comento com vocês faz algum tempo. Para que a gente ficar de olho nesses pontos? Porque podem ser pontos de oportunidade para quem opera tanto no day trade quanto no mini. No mini índice e alguns ativos. Tá? Porque pode ser pontos que o Ibov pode vir, por exemplo, aqui, ó, descendo. Tocou nos 102 mil pontos, olha a recuperação que teve. Então, você tem um repique, né? E aí, vai subindo seu stop, pegando seu stop e já era. Você fez aquele trade rápido, digamos assim, né? Então, pontos vai ficar de olho, 102 mil pontos, 98 mil pontos e, posteriormente, lá próximo dos 93 mil pontos, beleza? Então, a descida aqui vai ser a previsão de descendo no mensal ainda, no Ibov, em vista do canal de baixa que persiste aqui, beleza? Então agora sim, saindo do Ibov, vamos para Azul. Azul, meus queridos, eu acreditei que pudesse vir tocar na média móvel de 17 períodos antes de descer, né? A visão era de descida, mas que pudesse vir aqui em cima. Não veio, está descendo. Tocou em 61, pontou de FIBO, não venceu. Perspectiva de vir testar os 100. Não chegou lá ainda, tá? Então testar os 100 e com a probabilidade de ir a 11,68. Vem no volume baixo, né? Então o ativo que está sendo um pouco negociado nessa faixa de preço aqui, o que acaba sendo interessante, ou o mercado está visualizando que aqui está perdendo força e está virando um ponto interessante para virar compra, essa probabilidade que eu vejo nesse momento, tá? IFR sobrevendido, praticamente muito próximo, está nos sobrevendidos. OBV de lado e MSD
demonstrando uma possível recuperação, tá? Ainda não se confirmou. Só um momentinho. Ainda não se confirmou. A gente pode até aguardar mais uns dias, tá? Para ver o que vai acontecer aqui com esse choque dessas linhas, com essas médias móveis aqui, com a possível recuperação ou não. Mas por enquanto a Azul tá meio duvidoso. 11,68 foi um ponto que foi interessante alguns meses atrás, tá? Foi um ponto interessante. Eu inclusive fiz compra aqui, visualizei compra aqui, comentei com vocês que era interessante comprar. E deu pra gente fazer alguns traders aqui nessa subida, tá? Nesses movimentos aqui, deu para fazer algumas compras e vendas e depois o ativo desceu. E podemos ver aqui que o ativo tá numa tendência de baixa. Tá na tendência de baixa. Beleza. O risco vai ser perder essa faixa de preço aqui. Tá? Então, entre 11,68, vamos ver a mínima aqui, e 10,94, perder isso aqui vai ser assim, o risco maior para o ativo. Beleza? Para a gente vir buscar os alvos de 161, de 161,8 de FIBO. Tá? Eu, particularmente, em Azul, arriscaria a compra aqui nos 11,68. Se eu tivesse com caixa, eu ficaria tentado em comprar aqui nos 11,68, 11,50, 11,30, até os 10,94. Eu ficaria tentado em comprar, mas sabendo que é uma compra de risco, tá? É uma compra de risco. Tendo repique, ficaria de olho, né? Lá nos 15,35, para já poder pensar numa realização parcial ou até mesmo total. Beleza? Mas a depender de como houvesse o comportamento dos candles por aqui, eu ficaria nessa perspectiva. Beleza? Por enquanto, Azul, penso eu que é para ficar de fora. Nos 11,68, um pouquinho abaixo, faria uma compra de risco, então não compraria com muito apetite. Iria devagar, um lote, né? 50 ações, 2 lotes, aí no máximo, e com a perspectiva de vir mais embaixo. Se viesse mais embaixo, iria comprando e aumentando posição. Beleza? Se mudasse o seu comportamento e a gente visualizasse aqui um movimento de alta, como aconteceu nesse aspecto, nesse ponto aqui, aí sim faria mais compras, tá? Com o intuito de pegar essa alta e, quem sabe, vir nos 15 e até mesmo próximo dos 18,70. Azul. Já vimos os outros indicadores, já sim, senhor. Por enquanto, nada que se fazer, a não ser eventualmente uma compra de risco. Lembrando que FR já está próximo de sobrevendidos. MACD vem demonstrando uma reação, tá? Não se confirmou ainda, mas vem demonstrando uma reação. E o OBV vem de lado. De lado. Assim, teve alguns momentos de repique de alta, mas de uma maneira geral está lateralizado, considerando aqui esses últimos movimentos, tá? E aí, saindo de azul, vamos para o Banco do Brasil. Banco do Brasil, Banco do Brasil, Banco do Brasil. Já comentei com vocês que perdeu 38,2 de FIBO. Já fez um movimento aqui de queda, revertendo a tendência, perdeu os 100. Agora o alvo é vir buscar um 61,8 de FIBO. Beleza? Chama a atenção para vocês sobre 32,41 e aqui nos 30,66 ou 30,68, tá? Com possibilidade de ter uma reação. Beleza? Então o Banco do Brasil seria ficar de fora também. O volume já vem perdendo a força, que é ponto interessante, tá? Mas a visão, se fosse para pensar em comprar, 32,41 sim, pensaria em comprar. E abaixo disso, compraria também. Beleza? Seria mais ou menos o raciocínio de azul, tá? Uma compra de risco aqui. Se eventualmente mudasse tendência, ingressaria com mais vontade no ativo. Caso contrário, aguardar vir nos 30,66, 30,68.
Saindo, não, vamos ver os outros indicadores. IFR próximo dos sobrevendidos. MACD vem querendo apresentar aqui uma reação. OBV já começou a fazer topos e fundos ascendentes aqui, né? Pequenininhos, mas já vem fazendo. De qualquer modo, veio lateralizado e teve uma queda mais forte. Mas não dá aquela expectativa de que assim, a mudança da tendência vai acontecer por agora, né? Então fiquem atentos. Aí você pode até pensar no seu financeiro, considerando o preço atual e até onde pode chegar, se vale a pena arriscar 5% aí de perda para comprar agora, ou se é melhor segurar mais um pouquinho para comprar no próximo dos R$ 32. Lembrando, compra de risco, pois segundo a FIBO, o alvo é cá embaixo, tá? E confiar na FIBO é uma estratégia muito boa. Beleza. Aí saindo de Banco do Brasil, agora não tem mais nada o que fazer, vamos para o Banco Bradesco. Banco Bradesco. Penso eu que está numa faixa de oportunidade, galera. Desculpa mais uma vez. A gente estamos na parte baixa do canal de alta, né? Estamos segurando aqui, literalmente. Não tivemos uma reação para vir um ponto de fibra, quem sabe fazer mais um novo teste. O ativo vem com volume, desde que aquela queda brusca, vem com volume baixíssimo, aqui foram de quase 8 bilhões de reais, né, nesse dia aqui, dia 9/11, foi quando o Bradesco divulgou os resultados. Acho que um dia antes divulgou depois do pregão e depois em seguida essa queda brusca aí. E agora o volume, vejo, financeiro que é muito fraco em relação ao que aconteceu, né? O último pregão foi de 391 milhões. Então vê um movimento muito fraco, tá se segurando, o que é um ponto positivo. E há uma notícia que saiu do Bradesco recentemente, foi que ele aumentou os investimentos nos Estados Unidos em 1 bilhão e 200 milhões de reais. Está em vários aí empresas de notícias financeiras, né? Tá na Suno, saiu no Estadão, saiu no Infomoney. E deve ter saído em tudo aí. Então vale a pena acompanhar, porque o que ocasionou essa queda no Bradesco foram a preocupação do banco com ativos de maior risco, né? Os empréstimos, etc. Essa grande preocupação do mercado financeiro, foi nesse sentido. Que o Bradesco fez durante a pandemia foi mais cauteloso, depois ele foi menos cauteloso, e agora, quando em tese deveria não estar tão preocupado, ele está preocupado. E aí surgiu até uma possibilidade aí de, nos relatórios deles, eles estarem não sendo totalmente transparentes, né? Surgiu esse burburinho aí entre muitos investidores, entre muitos especuladores e investidores também, né? Mas não creio que seja isso. Não creio que seja isso. Pô, você está investindo, você está tendo lucro, assim, fantástico. Você vai se tornar uma IRBR da vida? Creio que não. Creio que não é o caso do Bradesco. Beleza? Então, o Bradesco em si está se segurando bonito. Está na faixa dos sobrevendidos, tá? Um pouquinho abaixo, mas está. E o MACD já começa a dar um movimento mais interessante de recuperação. Aqui sim a gente fica com a expectativa mais positiva quanto à possibilidade de reversão de tendência por agora, né? Ou não sei nem se bem de reversão de tendência, porque a tendência do Bradesco a gente já vem acompanhando, sabe que eles já vinha comentando com vocês que seria de lateralização para tocar na parte baixa do canal de alta. Tocou, né? Já começa a aparentar o OBV começa a dar uma recuperaçãozinha, não fez topos e fundos ascendentes ainda, mas veja que o apetite pelo risco já aumentou bastante e o historiograma do MACD vem demonstrando isso também. E isso é legal quando acontece,
Porque aqui é a antecipação do movimento, tá? Aqui começa a demonstrar a antecipação do movimento. A galera tá se interessando pelo ativo. Aqui é um dos indicadores desse sentido, o MACD, beleza? Essa linhazinha azul aqui provavelmente vai cortar a vermelha e vai puxar para cima. Até para onde poderá ir, a gente não dá assim para ter certeza. Mas vamos ver um movimento aqui mais antigo, que foi quando teve uma recuperação boa. Ó. Aqui foi quando a gente cantou um movimento de alta no Bradesco também, tá? Eu comprei aqui nos 17,32, acho, pelo pagamento de dividendos diminuiu um pouquinho, esse suporte de resistência. Perdeu mais além, tá? Mas o movimento de recuperação pelo historiograma vinha sendo cantado. Deu sua recuperação. Foi. E aonde o ativo bateu, cai em cima, tá? Então, mostrar aqui para vocês. Então, é a perspectiva, para mim, no meu pensamento, acaba sendo a mais positiva possível nesse momento do Bradesco. Então, fiquem atentos que pode estar vindo um movimento de alta forte nos ativos do banco. E aí a gente vai pensar em quais pontos. Quem não tiver, assim, muito paciente para esperar a alta. 16,93, considerando o preço o preço mais próximo aqui do recente, que é horrível quando tá assim para marcar. Tanana. Vou botar aqui, foi considerando aqui 15,54 mais ou menos, tá mais barato. Se você subir até 16,90, 61,8 de FIBO, que é 16,93, você já ganhou 8%, tá? Deve sentir um pouco aqui nos 17,22, mas até lá você já ganhou 10%. 17,61, você já ganhou 13,65%. E se eventualmente chegar nos 38,2 de FIBO, você já ganhou quase 20%, 17,43%. Chegando nesses pontos, penso eu que não é para você se desesperar, nem se preocupar tanto. Deve vir aqui tocar, dar uma sentida, dar uma titubeada, mas a perspectiva é de romper aqui os 38,2 e vir testar os 0% de FIBO, né? Tá? Então, se você comprou, vamos ver um preço mais próximo dos 15,35 aqui, ó. Se você conseguir comprar amanhã nos 15,35, ixi. Tá, que você compra no 15,51 e tem a paciência para aguardar, você pode ganhar até 30% em Bradesco. Beleza? Então, Bradesco ficou interessante. Ficou interessante e vale-se a pena se pensar em botar Bradesco na carteira por agora. Acho que por agora mais do que nos últimos pregões aí, nos últimos vídeos que a gente comentou já sobre Bradesco, tá? Então fiquem atentos para essa possibilidade. E saindo de Bradesco, vamos para a BB Seguridade. BB Seguridade. O que nós temos em BB Seguridade? Por enquanto, pensou nada que se fazer, tá? Quem está no ativo pode até se animar. Nem tanto isso, espera aí. Vamos ver o que aconteceu nos últimos movimentos. Nos últimos movimentos a gente veio até 38,2 de FIBO. Linha roxa, tá, pessoal? Fúcsia. Bateu em 50 e arrancou. Beleza. Fez um novo topo. Não conseguiu se segurar lá e deu uma correção. Foi quando a gente traçou essa segunda FIBO aqui. Tá? Pra ver se a gente vai acreditar na possibilidade de vir nos 34,70 ou não. Aí BB Seguridade corrige, vai até 61,8 de FIBO, se segura. Se segurou, o teste é vir nos 100% de FIBO de novo, tá? A probabilidade de ir nos 100% de FIBO de novo. Foi e não conseguiu. Agora que é o momento da gente pensar no que vai fazer. BB Seguridade, pelo que a gente acompanha, ela vem segurando nas médias móveis de 17,42 períodos. Perdeu aqui, óbvio, tranquilo, mas assim, tem se mantido acima delas duas e as duas vêm puxando o ativo para cima, tá? Penso eu que o momento delicado
vai ser esse VI aqui no 61.8 de fibra perder e ficar abaixo, tá? Perdendo, ficando abaixo. Momento delicado. Com a possibilidade da gente corrigir mais. E quem sabe até mesmo mudar essa perspectiva de vir nos 34,70. O volume veio diminuindo, ponto positivo. IFR foi nos sobrecomprados. A tendência mais natural é de vir nos sobrevendidos, ponto negativo. MACD, o historiograma pelo menos está totalmente bagunçado, né? Não dá aquela perspectiva de que vai continuar essa alta, beleza. OBV veio fazendo topos e fundos, ascendentes, está na perspectiva de alta também, mas vejam que os últimos topos da OBV, ele não está conseguindo romper e se manter acima, né? Rompe, volta, rompeu um pouquinho, voltou, não chegou a romper, voltou, rompeu e já está voltando de novo. Isso, de certo modo, me preocupa porque o ativo ele não consegue romper essa parte. Então está se criando uma resistência aqui muito forte, né? Muito forte, o que vai demandar uma força dos compradores muito maior ainda para se vencer. E no momento específico que a gente se encontra no nosso Ibov com a perspectiva de baixa, e com a economia mundial não sendo muito assim, com áreas otimistas, né? A gente tem que desconfiar. Nesse aspecto, a gente já começa a desconfiar de BB Seguridade, se vai conseguir manter essa força para cima, tá? Então, receio maior é se perder e ficar abaixo dos 61 de fio, para a gente vir numa correção mais forte, tá? E essa correção mais forte a gente vai ter que aguardar como os candles vão se comportar para a gente ver se vai ter alvos mais embaixo. Então, o momento é de você pensar no seu stop financeiro, tá? Até onde você pode segurar aí essa retração no movimento e até mesmo a possibilidade de reversão da tendência e aguardar. Eu pensaria dessa maneira com BB Seguridade, tá? Vou até anotar aqui para mim depois rever o vídeo e traçar a minha estratégia, já que eu tenho BB Seguridade na carteira. Então, beleza, vamos agora. Os outros indicadores a gente já viu, já. Então, vamos para o próximo ativo, que é CCRO. CCRO veio em 10,92, voltou, não está conseguindo romper 61.8 de FIBO, isso é ruim, está se batendo também na média móvel de 7 períodos e ficando abaixo, né? O ativo, as compras nos 10,86, 10,92 foram muito interessantes, mas está começando a dar uma perspectiva de que quer estagnar nessa parte baixa, tá? Então, CCRO, a gente já aproveitou algumas compras aqui, principalmente aqui nos R$11, tá? 10,86, acho que nem tanto, acho que foi mais uns R$11 que a gente aproveitou. E agora, o ativo vem com a perspectiva de talvez estacionar. E aí, como eu falo para vocês estacionar, é vir fazer um movimento semelhante a esse daqui, ó, tá? Andar de lado nessa parte baixa, tá? Andar de lado nessa parte baixa durante um tempo razoável, beleza? Então, CCRO acaba sendo para swing trade não muito assim interessante para ficar fazendo compra e vendas. Talvez seja um ponto interessante para você acumular o ativo na carteira a um preço mais baixo, para quando ele tem um movimento mais forte, fazer a realização, tá? Então, CCRO tá com um cara que quer estagnar aqui. Vamos ver os outros indicadores. IFR, quase que no meio do caminho, né? Seria 50. Mas vejam que vem, assim, ser uma perspectiva, por exemplo, aqui interessante para vir na parte dos sobrecomprados, tá? Vamos ver os outros indicadores. IFR, MACD, de lado na parte baixa, não tá querendo apresentar aqui uma recuperação. Não é tão bonita quanto do Bradesco,
tá? Do Bradesco fez um movimento mais certinho, mais animador, não tá tão bonito, e o OBV de lado. Então, eu particularmente pensaria em CCRO, provavelmente, e fazer umas comprinhas aqui nos 10,86, de leve, sem muita perspectiva de ter uma recuperação rápida por agora, tá? Só aumentando a posição na carteira e aguardar um possível movimento de alta no futuro. Pelo preço do ativo, se a gente for observar o comportamento mais recente do gráfico, está numa faixa interessante, tá? Teve momentos que perdeu, vocês podem ver aqui, pessoal, tá? Aqui foi na Covid, aqui foi na crise lá de 2018. 2018 teve crise? Acho que foi quando Dilma saiu, né? Mas no ativo não é tão... melhorou. Aqui foi em 2008. Bom, enfim. Nessa faixa de preço aqui, o ativo, numa história mais recente, se segurou bastante, tá? Então, pode ter momentos de queda, mas é algo mais excepcional. Acho que dá para segurar, dá para aguentar, tá? Então, penso eu que seria assim a estratégia mais adequada a se fazer, ir comprando nessa faixa de preço, aumentando posição, mas sem uma perspectiva de movimentos rápidos para a gente aproveitar e fazer um swing trade com o ativo, beleza? Então, CCRO é essa pegada. Vamos para Cogna. Cogna deu uma boa reação em alguns momentos atrás. Não conseguiu ir muito longe. Chegou próximo de 3,57 e voltou com força. Pontos interessantes. Eu até não fiz mais a FIBA aqui porque eu acreditava que vai segurar entre os 2,20 e os 2,04. Acho que mantém essa posição. Não sei se foi esse comentário do vídeo anterior, mas eu acho que mantém essa posição. 2,20 e 2,04 vale se pensar em compra. É onde o ativo se segurou, né? Se segurou. Então, creio eu que para romper aqui os 2,20, a faixa 2,20, 2,04, vai ser muito difícil. Tá? Então pode ser interessante a gente fazer mais uma compra aqui. E se eventualmente na recuperação a gente não notar que o ativo vai muito longe, aí seria a possibilidade de encerrar a posição e não ficar muito animado com o Cogna. Tá? Não ficar muito animado com o Cogna, porque já bateu aqui algumas vezes, já foram 3 vezes que bateu. Essa quarta aqui pode ser a última oportunidade de a gente pegar sem romper o fundo e, obviamente, mais arriscada também, tá? Mais arriscada também. Então fiquem de olho em Cogna, com o olho mais atento. 2,20, 2,04, pensou que vale compra, mas bote um stop no máximo de 10 centavos aí, 10, 15 centavos. E, meu amigo, se pegar o stop, fica tranquilo e aguarda melhores oportunidades. Se não pegar e o ativo subir, der uma recuperação, vá subir no seu stop, tá? Com ponto de atenção nos 2,75, que é uma resistência chata de se vencer. Vamos ver os indicadores. Volume vem decrescente, né? Quase diminuindo bastante. FR na zona dos sobrevendidos. MACD vem querendo dar aquela recuperaçãozinha, tá? Tá meio que parecido com o do Bradesco. Então, dá para se pensar em comprar. Qual é o preço do ativo hoje? 2,28. Dá para se pensar em comprar nos 2,20, 2,25, tá? Porque nessa semana é bem capaz desse movimento continuar de recuperação. A linha azul se aproximar mais da vermelha para fazer um movimento para cima, tá? E aí a gente pegar esse repiquezão para fazer um belo trade, tá bom? Então, Cogna, perspectiva é essa. E vamos para Copel. Copel, que tivemos uma notícia muito interessante. E qual foi? A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná aprovou a privatização dela, né? Vai para a sanção e aí vem os planos do governo efetivamente fazer a sua privatização.
Isso deve dar assim, uma animada no preço do ativo. Então, quem tem Copel na carteira, vale a pena se segurar. Eu fiz uma realização de metade dela e fui para Petro. Tô um pouquinho arrependido. Mas aí, o que a gente tem que vir pro gráfico, né? Que é o que nos interessa. Foi aprovado, a perspectiva é de vir de alta, mas o ativo não deu, assim, deu uma resposta fantástica aqui. Olha que engraçado. Na semana passada, eu não lembro quais foram os comentários de Copel, eu não lembro. Então peço perdão a vocês por isso. Mas assim, na semana anterior, a passada, a gente viu o ativo vir aqui nos 38,2 de FIBO, 6,49, se segurou aqui nos 6,42. Eu particularmente achei que a gente pudesse vir tocar a parte baixa do canal da linha da LTA, linha de tendência de alta. Eu pensei que aqui seria a compra importante para a gente fazer, para a gente pegar um repique maravilhoso. Só que não foi, chegou até próximo, né? E aí o que o ativo faz? Deu uma recuperação fantástica, corrigiu até 38,2 de FIBA, acreditei. Vejam que perdeu, mas não esperei o outro candle para falar assim, ó, ficou abaixo, né? Perdeu e quem comprou aqui se deu muito bem, porque viemos aqui por 767. Só que 767, quando vem para 38,2, segura, a tendência é vir nos 100% de FIBA. A gente vem para 100% de FIBA e não está conseguindo romper. Vejam que não está conseguindo romper, mesmo com a notícia da Copel, que sua privatização foi aprovada na Assembleia Legislativa. Isso não refletiu, essa expectativa positiva não refletiu no ânimo dos investidores, né? Isso, de certo modo, me preocupa porque quando você vem fazer esse movimento para vir testar o 100% de FIBO, testa o 100% de FIBO, não consegue romper para ficar acima, você entra nessa desconfiança porque a tendência mais natural é a gente voltar de novo para os 38,2 de FIBO. E uma volta com a possibilidade de perder aqui mais forte para vir fazer um movimento de baixa. Isso é o mais comum que acontece. Agora a Copel tem a expectativa da aprovação da sua privatização. Tá? Então isso chama a atenção também. O que a gente faz nesse momento? Penso, vamos ver os outros indicadores antes de pensar numa conclusão. IFR foi próximo dos sobrecomprados, não chegou lá ainda, tá com o cara que quer voltar. MSD não se comportou adequadamente, digamos assim. Chegou até aí nos 100% de FIBO, aqui quando começou a corrigir, deu uma certa correção e deu uma recuperação por conta da notícia que talvez não fosse nem tão esperada pelo mercado assim. OBV vem de lado na parte de cima, MSD está todo irregular, não está dando para fazer uma leitura mais certeira, digamos assim. Cara, meu pensamento para Copel. Quem não entrou, acho que vale a pena ir entrando devagarzinho. Você tem R$1.000 para ir lá. Compra 100, se caiu 10, 15 centavos, compra mais 100, se caiu 10, 15 centavos, compra mais 100, e aí vai comprando. Tá? Quem já está lá, eu acho que vale a pena ficar tranquilo, você vai estar com um lucro muito interessante, então tem uma gordurinha aí para queimar, sem muito receio, tá? Copel, ela não tocou na LTA ainda, como o Bradesco fez agora, então o Bradesco dá uma animada muito legal, então tem esse risco de vir aqui tocar essa LTA. Pontos que você vai ter que se preocupar é se vier o mais preocupante é se perder a média móvel de 17 e 32 períodos. Aí você começa a imaginar que vai vir com grande chance de perder os 38,2. Tá? Agora, no momento, acho que eu ficaria tranquilo. Eu aguardaria mais o comportamento. Se fosse pensar no stop financeiro, o stop financeiro tem que ser abaixo de 61,8, cara.
você tem que possivelmente correr um risco aí de perder uns 6% do preço ativo, do preço que se encontra hoje, tá? Agora, caso contrário, não indo lá, é aguardar mesmo a expectativa do mercado com relação à Copel. Temos o Ibov aí, numa perspectiva menos otimista, e Copel temos uma perspectiva do mercado reagir bem, assim, não reagiu ainda, né, com a confirmação pela Assembleia Legislativa da aprovação da privatização dela, mas pode se reagir ainda. E essa reação pode levar o Copel até aqui. Beleza? Bom, graficamente, não dá muita certeza, pelo menos para mim, do que vai acontecer com o Copel. Tenho que ser sincero com vocês. E as possibilidades eu já comentei, tá? Me preocupa não romper o 100% de fibra. A tendência mais natural é que possa vir um preço do ativo e descer. MACD e OBV não dão uma leitura interessante. FR está mais ou menos no meio do caminho. E pela fibra em si, a gente vinha em 61,8. O que a gente pode fazer também, tá? Para vocês pensarem assim no stop financeiro de vocês. Dá para a gente traçar uma fibra mais recente, tá? Por mais que não seja tão... seja muito curta, né? Mas dá para pensar nessa fibra mais recente. Então, o receio que eu comentei com vocês de perder aí a média móvel de 200 períodos, né, de 42 períodos, daria 6%. Acaba sendo real, porque seria perder os 38,2 dessa pegada dessa fibra mais curta e ficar abaixo, tá? Então fica de olho aí nessa possibilidade. Eu vou deixar essa fibra aqui para vocês guardarem esses pontos, tá? Não são pontos para você ficar pensando em... Assim, pode ser pontos para você pensar e começar aí aportando também. Quem está de fora, quem está de dentro, pensar no seu financeiro. Quem está de fora já vai comprar um pouquinho mais barato, né? R$ 100 aqui, 10% do que você tem para investir aqui. Se continuar caindo, ir comprando 10%, 10%, 10%, baixando o preço médio para uma pegada mais forte, tá? O volume diminuiu drasticamente, né? Então muita gente foi na pegada da realização. Ganhar 20% não é em pouco tempo, assim, um dia praticamente. É algo muito raro em se tratando de ações, tá? Mas, e aí, de qualquer forma, a Copel é uma empresa muito, muito boa, muito bem administrada, muito bem gerenciada. Inclusive está tendo um movimento, tipo assim, para quem já estudou a questão da fundação da Petrobras nos livros de história aí de quando éramos crianças aí, lembra que teve a campanha do Petróleo é Nosso, né? E então está se formando, digamos, com uma campanha similar, que a Copel é nossa. Então o pessoal lá do Paraná não está muito querendo que ela seja vendida, não. Então talvez isso, de certo modo, atrapalhe um pouco os planos do governo, embora o que vai acontecer mesmo vai ser a privatização, né? Mas possa ser que isso cause um desgaste, né, político. Mas vamos ver o que acontece. Eu, particularmente, realizei metade de Copel e não pretendo realizar a outra metade. Vou ficar com o ativo, tá? Vou ficar com o ativo. Se cair e se eu tiver caixa, eu compro mais. Porque o caixa agora está alocado na Petro, tá? Então, Copel, por mim, pela minha perspectiva, nada que se fazer, tá? Agora, se vocês forem pensar em entrar ou eventualmente querer realizar seu lucro, fica essa perspectiva de que, graficamente, tá me deixando incomodado isso de não romper o 100% de fio, tá? E temos o Ibov na perspectiva negativa e na Copel como positivo aí para um curto prazo a possibilidade da privatização andar mais rápido do que a gente imagine, tá? Então o alvo aqui seria para fazer uma boa realização. Saindo de Copel, vamos para a Copasa. Copasa vem de lado. A minha preocupação de não romper aqui esse 100% de fio me incomoda também.
chega perto e não vai. Então isso acaba tendo dois lados, né? Pode ser bom e pode ser ruim. Mas, particularmente para mim, acaba sendo uma perspectiva mais negativa. Pelos mesmos argumentos que a gente utilizou lá em Copel. Não está rompendo. O Ibov a gente tem uma perspectiva negativa, tá? E graficamente gera essa insegurança, essa dúvida, né? O volume vem decaindo bastante, tá? Região de topo a gente imagina que a galera está realizando, o ativo está dispersando. Se fosse o fundo, o ativo começa a fazer um movimento de acumulação. IFR está no meio do caminho, mas assim você veja que não são movimentos mais longos de subida e descida, né? Acaba sendo meio que irregular, sobe rápido, vai devagarzinho, muito devagarzinho. Bom, enfim, deixa aí. MACD tá numa perspectiva de fazer um movimento de alta, né? MACD sim, OBV nem tanto, o OBV tá muito irregular, né? Tem momentos de baixa, alta rápida, desceu rápido, mas o ativo não desceu tanto. Começou a fazer topos e fundos ascendentes, desceu, topos e fundos ascendentes de novo, mas vejam que faz topos e fundos ascendentes e o ativo não se movimenta, né? Não se movimenta. Os compradores estão fazendo swing trade, comprando embaixo, vendendo aqui em cima, comprando embaixo, vendendo aqui em cima. Por isso, quando chegar aqui em cima, vem essas perdas mais fortes, né? A galera acaba realizando bastante. Estão fazendo swing trade com vontade aqui. Agora o MSD dá uma perspectiva de que o preço do ativo vai dar uma melhorada, né? OBV nem tanto, IFR nem tanto. E graficamente dá uma perspectiva de que, assim, tá de lado, não temos assim, um movimento forte. Ó, vejam, a gente traçou a Fibo mais antiga, o ativo vem, né, próximo de 61,8 e na recente perde 50% de juros, se recupera, né, bate lá, recupera, vai em 100 e volta. Vem de novo para a região próxima, né? Aí dá uma recuperada, bate lá próximo de 100 e volta. Vem, perde de um pouquinho, bate, vem para cá, baixar de cima e volta. Então, fica claro que a galera tá brincando, tá fazendo um swing trade com Copasa e o ativo não dá uma definição de que vai para cima ou para baixo. É uma boa empresa, ano passado pagou bem dividendos, mas não tá, assim, dando indicação do que vai acontecer com o preço do ativo. Então, quem tem Copasa tem que pensar no seu stop financeiro, e se for pensar no stop financeiro, bota o stop abaixo aí dos R$14, tá? E quem tá de fora, pensa duas vezes antes de entrar, beleza? Pensa duas vezes antes de entrar. Copasa não tá dando uma segurança que vai para cima. E em relação à história recente, né? Ó, de julho de 2021 para cá, a gente pode até botar mais um pouquinho para trás, né? Aqui, abril de 2021, tá? É isso. Abril de 2021 para cá, a gente vê que Copasa tá na faixa do topo, para depois ter uma correção forte, né? Então tá próximo da faixa do topo e pode ser que venha uma correção forte. Então eu acho que não é muito para se animar com o Copasa num momento para ir fazendo compras. É mais só botar seu stop financeiro e deixar o ativo indicar melhor para onde vai, beleza? Saindo de Copasa, vamos para Caixa Seguridade. Caixa Seguridade, a cantada do movimento de vir por 7,37. Penso eu que ainda tá valendo, tá indo devagar, como a gente comentou, né? Agora fez um vai e vem danado, mas tá indo. Não consegue romper em cima, tá? E vem fazendo topos menores, né? E a tendência é a gente vir para baixo mesmo. Tá abaixo da média móvel de 17,42 períodos, tá segurando na de 200, mas a segurança de 200 aqui eu acho que não vai ser muito forte. Então, se você for tá de fora de caixa, se for pensar em comprar a caixa, é para comprar abaixo de 7,49, tá?
não antes. Se você está dentro, pensa no seu stop financeiro, tá? A perspectiva de caixa acho que é essa. O volume vem diminuindo, é muito baixo em relação à média de 21 períodos. Será que é porque bateu em meio a um ponto de FIBO? Vai recuperar? Não sei, cara. Não sei. IFR no meio do caminho. MACD querendo fazer um movimento parecido com o do Bradesco. E OBV vem de lado, mas nos últimos momentos até numa tendênciazinha de alta. Embora o ativo não tenha refletido muito bem isso, né? Subiu aqui, vem de lado, mas de alta e cai. MACD dá uma animada maior, beleza? IFR nem tanto, OBV nem tanto e graficamente nem tanto. Pode acontecer com Caixa de Seguridade. Dá uma recuperação, tá? Vim próximo dos 8,72 e aí você faz a sua realização, se você comprar, tá? Mas eu mesmo, para pensar em fazer um aporte mais forte em caixa, somente abaixo dos 7,49 e 7,37 seria um momento mais ideal. Saindo de Caixa de Seguridade, vamos para Enalta. Enalta, cara, Enalta tá segurando nos 13,63 mesmo. Galera, e aí Enalta, eu chamo a atenção para vocês. Eu venho esperando Enalta vir aqui nos 12,33, quem sabe até nos 11,63 para fazer compras, né? Enalta tá segurando aqui, se bem assim também tá segurando, mas são poucos pregões que tá segurando, né? Não são 20, 30 pregões que a gente tá segurando nessa faixa dos 13,63. Mas de qualquer forma, a gente vem se aproximando do final do ano. E no final do ano, geralmente quando o Enalta começa a dar uma recuperação melhor, aí em janeiro vem mais recuperação, fevereiro vem mais, e aí a expectativa em março dos dividendos faz com que o preço do ativo melhore mais ainda. Então acho que Enalta, vale você ir comprando devagarzinho aqui nos 3,65, abaixo disso compra com mais força e aguardar o ano que vem, tá bom? Acho que Enalta não tem muito o que se falar. IFR na faixa dos sobrevendidos. OBV vem na tendência de queda, né? Leve tendência de queda, mas vem na tendência. Não deu cara ainda de reação. MACD talvez queira mudar por agora, mas ainda não tá assim tão bonito quanto tá no Bradesco, tá? Então, Enalta, não muito o que se falar. A perspectiva é de vir mais embaixo. Mas já tá valendo aí a possibilidade de ir fazendo compras em Enalta. Saindo de Enalta, vamos para JHSF. JHSF. Olha que legal. 1, 2, 3, 4. Semana passada teve feriado? Acho que não. 5. Teve. 1, 2, 3, 4. Teve. Qual foi o feriado da semana passada, pessoal? Teve algum dia que não teve pregão? Bom, isso aqui menos importa. Eu comentei com vocês sobre a possibilidade de JHSF segurar nessa faixa de preço. Tanto que eu fiz esse caixotezinho aqui, tá? Tá se segurando. Queira ou quer não, tá se segurando. JHSF. É um momento arriscado para você comprar? Sim, é um momento arriscado para você comprar. Mas é um momento barato para você comprar, tá? E nessa faixa de preço aqui, ó, entre 5,64 e 4,91, foi, digamos assim, o fundo, onde se formou o fundo mais recente de JHSF para dar uma recuperação interessante, tá? E a gente volta para lá de novo. Vejam que briga bastante. Então a possibilidade de compra nesse ativo, nessa faixa de preço, com a possibilidade de ganho interessante,
acaba sendo atrativa, né? Apesar do Ibov, apesar das outras circunstâncias que nos rodeiam, tá? É uma compra mais arriscada, principalmente nesse momento econômico que a gente está, né? Um ministro que não passou segurança para o mercado, é o ministro que vem com o histórico de pior prefeito de São Paulo, né? Então, acaba sendo aí fator negativo, tá? JHSF atua basicamente, principalmente em São Paulo, com ativos com valor agregado muito alto. Na pandemia, o pessoal achou que não ia só sentir muito, porque a classe rica foi a que menos sofreu. Mas a classe rica não é besta também de ficar fazendo investimentos com a perspectiva de uma economia, uma perspectiva não muito clara de como vai ser o trabalho da equipe econômica do governo que vai entrar a partir do dia 1º de janeiro. Então, compra de imóveis talvez seja arriscado entrar em JHSF por conta disso, porque os imóveis são mais caros, e você comprar imóvel mais caro para se desvalorizar, rico vai fazer isso, é um pouco mais difícil. Então entra nessa questão meio nebulosa, tá? Graficamente, o ponto é interessante, mas as perspectivas externas assim não me deixam muito confortável para pensar assim, vale a pena comprar aqui. Chegou num ponto interessante, positivo. Vale a pena se comprar aqui? Não sei. Então vou deixar essa decisão para vocês aí. O que a gente pode ver aqui é que o volume diminuiu bastante, tá num ponto interessante. IFR tá nas faixas dos sobrevendidos. MSD quer fazer um movimento semelhante de Bradesco, né? Mas eu aguardaria. OBV vem em tendência de queda. Eu aguardaria pelo menos o historiograma tá rompendo essa linha da mediana aqui, tá? E o MSD, o azulzinho, tá ultrapassando a faixa vermelha, beleza? Se você quiser se antecipar agora, pode se fazer também, não é ruim a estratégia, tá? Mas lembre-se que é uma estratégia um pouco mais arriscada, tá? Um pouco mais arriscada, mas pode ser interessante. Tá num ponto atrativo, embora mais arriscado, tá? Então pense direitinho aí o que você vai fazer. Vale se pensar em comprar? Sim. Vale se pensar em esperar? Também sim. Também sim. Então, o feeling seu do risco do negócio é que vai pesar mais na decisão de compra ou não. Tá bom? Eu tô sem caixa, senão daria até pra pensar em comprar uns 2, 3 lotes de JHSF e aguardar. Saindo de JHSF, vamos para 1000. 1000, que é a queridinha do meu amigo Rochedo. Dei uma pausa aí, galera, porque precisei botar um notebook para carregar. Bom, 1000. Pô, 1000. Tá se segurando. Veio 38,2 de FIBO. Acho que aqui eu comentei com vocês que valeria uma compra. Não tenho certeza, mas acho que sim, tá? Por conta da retração do movimento. 1000 tá se segurando, tá ficando próximo das médias móveis, é um ponto positivo. O volume diminuiu bastante, não acaba sendo tão positivo, mas tá próximo do seu fundo, 1000, né? E aí, olha que legal. Foi até bom ter voltado aqui. Voltei não muito achando que pudesse visualizar isso, mas acabei visualizando. Que na queda total, 1000 foi em 61,8 de fio. Bateu lá e sentiu. Quando bate lá e sente, a gente imagina o quê? Ela vinha testar os 100% de fio. Tá? Sentiu, mas na alta que deu anterior, segurou próximo de 38,2, uns 1,98, 1,95. Eu tenho batido para vocês que tem sido um suporte interessante. Chegou próximo,
Chegou quanto, mais ou menos? 2,02? R$ 2. E deu uma segurada boa. E tá, assim, quase que acima de todas as médias móveis, né? Quase, né? Mas muito próximas. Eu penso que a perspectiva de 1.000 vai ser de recuperação aqui, para a gente vir de novo no 61,8, tá? Rompendo, ficando acima, de preferência aqui dos 2,79, a gente imagina vir alvos mais altos, né? Apesar de toda essa perspectiva do Ibov, tá? IFR no meio do caminho, MACD querendo fazer um movimento semelhante de Bradesco, meio tímido, mas ainda assim acaba sendo. E OBV de junho desse ano para cá vem numa leve tendência de alta, né? Apesar dessa queda aqui. Dá para imaginar uma leve tendência de alta aqui. Então, 1.000. Vale a pena ir comprando devagarzinho? Vale. Tá? Tá num ponto interessante ainda, tá? E ter paciência. Saindo de 1.000, vamos para Magazine Luiza. Magazine Luiza. Bom, pessoal. E aí o que Magazine Luiza aconteceu? Aí traçou a FIBO, veio os 38,2, se segurou, tá? Perdeu, ficou acima, perdeu, ficou abaixo, depois voltou para ficar acima, ficou acima e tá segurando. Qual é a perspectiva que a gente acaba tendo no Magazine Luiza? Vim testar o 100% de FIBO, cara. Vim testar o 100% de FIBO de novo, tá? E rompendo, a gente imagina de vir até aqui no 6,98. Lembrando desse caixote maldito aqui, ó. 5,22 e 6,40, tá? Mas, num primeiro momento, Magazine Luiza, na faixa de preço que se encontra, é vir no 100% de FIBO. Poxa, me animei, viu? Me animei com Magazine Luiza. Vim testar o 100% de FIBO, tem um ganho aí de 59%. Tá? Volume vendendo de uma normalidade, não tá tão absurdo assim. Vendendo próximo até a memória de 21 períodos, então normal, bom pro ativo, e FR próximo dos sobrevendidos. E MSD vem querendo dar aquela pegadinha, tá? Dar aquela pegadinha. Então, bom, acaba sendo interessante o Magazine Luiza. Até agora, minha voz até mudou, fiquei animado com o Magazine Luiza. Então, não tem muito o que falar, né? Graficamente, tá atrativo. Perspectiva aí de dar uma recuperação no ativo e ir testar lá os 100% de FIBO. É uma valorização muito grande, né? Lógico que risco existe. O risco maior seria se perder esses 38,2 de FIBO, mas não perdeu, né? Tá segurando e tá acima. O historiograma dá uma perspectiva positiva, então pensem aí nessa possibilidade de comprar Magazine Luiza para fazer um swing trade, tá bom? Saindo de Magazine Luiza, vamos para Movida. Movida caiu drasticamente. É um ativo que, particularmente, eu gosto, né? Não sei por que o mercado está batendo tanto em Movida, sendo que a maioria dos seus dados fundamentalistas são positivos, mas o mercado está batendo. Movida pensou que está barato, tá? Graficamente não diz aqui que vai ter uma reação agora, mas tem segurado nessa faixa de preço. E agora sim, eu me sinto mais confortável para fazer isso aqui com vocês. Tá? Traçar essa fio com a possibilidade de Movida vir nos 11, 11,69 e excepcionalmente, vamos botar aqui 12 e 18. Tá? Temos uma faixa de ganhos aí de até 35%. Acaba sendo interessante também. O volume vem muito abaixo da média, dos 21 períodos, né, mais constante. Pode ser que a galera está começando a comprar o preço do ativo, e FR nos sobrevendidos. E OBV deu uma estagnada aqui no fundo, e MSD começa a fazer um desenho semelhante ao de Bradesco. Né? Coincidência ou não, começa a se fazer um desenho semelhante ao de Bradesco. Então, Movida também não tem muito o que dizer, tá?
A não ser se for para repetir, e eu não quero fazer isso, tá? Então pense em Movida aí com essa possibilidade também de ganhos. Acho que temos algumas oportunidades até o momento, né? Mil, Magazine Luiza, Movida, Enalta, BB Seguridade, Advenda. Acho que foram esses que a gente comentou aí. Que JHSF também é interessante. Que aí foram até o momento que me chamaram a atenção. Então, saindo de Movida, vamos para Petro. Petro, galera. Petro, eu vi o gráfico. Eu vi o gráfico não. Na sexta-feira eu dei uma espiada no historiograma e fiquei animado. Tá? Petro, perdeu 38,2 de fio. Beleza. Mas apesar de ter perdido, o mercado segurou o ativo próximo dele. Né? Então, a perspectiva de que pudesse engatar uma tendência de baixa ainda não se concretizou. E o legal, a gente traçou essa FIBA aqui, porque veio se segurando, tá se segurando, tá? Como perspectiva de retração no movimento dessa última queda aqui, entre 27,68, 28,10 e 29,43. De certo modo, não deu um sinal mais forte, mas está se concretizando essa possibilidade. Veja esse candle aqui, né? Bom, teria que vir para retração logo, não veio, mas esse pavio aqui chama a atenção, tá? Que não querem deixar o preço do ativo cair mais que isso. Então nós temos uma possibilidade de 11% de valorização de Petro, 17% no preço atual do ativo, né? E quem sabe até de 23%. Tá? Dividendos, acho que a gente não pode mais pensar em dividendos em Petro por enquanto. Sem chance. IFR, próximo dos sobrevendidos. E foi isso aqui que me chamou a atenção, galera. Tá? A OBV vem de lado, sem muita indicação. Mas o historiograma e as linhas se cruzando aqui me chamaram a atenção. Isso na sexta-feira que eu vi, quando terminou o pregão. Então, Petro deu essa perspectiva, assim, um ar de esperança muito grande com essa formação aqui do MACD, tá? Pode ser um momento bom para Petro agora. Então, fiquem de olho em Petro. Bradesco está semelhante. Petro está semelhante. Magazine Luiza, acho que a gente olhou, está semelhante também, né? Mas, enfim, possibilidade de ter uma recuperação no preço do ativo, ter essa valorização. Quem comprou abaixo, pensa em realizar, tá? Não acho que Petro vai a R$35 aí, que o Petro vai vir aqui nos 33, 72 de novo. Por que eu penso que não vai acontecer isso com facilidade? A gente deve ter um repique agora no final do ano. No final do ano geralmente tem um ralizinho na bolsa. Geralmente tem, não é sempre, mas geralmente tem. A gente deve pegar esse ralizinho aí. E no ano que vem vai ser outro governo. Os possíveis candidatos à vaga de presidente da Petro vem falando aí, não tem uma postura, assim, eu não sei o que é que vocês pensam na visão política de vocês, eu vou falar da visão de mercado, tá? Qual é a visão de mercado? O mercado quer que a empresa dê lucro. Quanto mais lucro ela der, mais ele vai se interessar por essa empresa, tá? A visão da galera que está como possível candidato a assumir aí a Petro é no sentido de Petro fazer o quê? Política social. Política de combustíveis baixos, né? Então, a empresa está relegada a um segundo plano, né? Os acionistas estão relegados a um segundo plano. Então, não vamos aí criar grandes expectativas para a Petro a partir do ano que vem. Beleza? Então esse vai ser o momento da gente comprar, fazer o trade e vai para Prio, vai para Enalta. Só não vá para Domo. Brincadeira. Se bem que a Domo já está praticamente certa a sua incorporação pela Prio, né? Então não é tão preocupante você ir para Domo assim. Mas enfim, brincadeiras à parte. Petro me animou na sexta-feira quando eu vi. Dá para se pensar aí, quem gosta de operar com opções nessa possibilidade, tá? E fazer um ganho interessante, tá bom?
Saindo de Petro, vamos para Pomo. Pomo está no momento mais baixo, né, de fundos recentes, né? Às vezes que tocou lá deu uma recuperação interessante. Eu arriscaria a compra em Pomo, sim senhor. Acho que sem medo de ser feliz. É uma empresa que não é das melhores, mas não é uma empresa ruim, é uma empresa multinacional, atua em vários países, tem cliente, dá lucro. Pode não ser um lucro maravilhoso, mas dá lucro. E acaba chamando a atenção do mercado em alguns momentos com uma valorização espetacular. E é justamente ir contra a tendência, né? Você vai comprar quando ninguém quer comprar o ativo. E soltar quando a galera se animar com o ativo. Tá bom? Bom, acho que não tem muito que a gente comentar. Volume está muito abaixo da média, é ponto positivo, né? IFR próximo dos sobrevendidos, ponto positivo. Historiograma vem fazendo uma modificação de movimento também. OBV deu uma segurada no abaixo. Então, Pomo, para mim eu vejo também como uma oportunidade e uma valorização que pode chegar a 20%, né, pessoal? Então acaba sendo interessante também. Saindo de Pomo, vamos para Prio. Prio, quem aí seguiu a dica de botar o stop na mina do dia anterior já saiu de Prio e penso eu que é hora de um momento de você aguardar, né? Pelo menos a correção do preço do ativo até 61,8 de FIBO, tá? 61,8, 50, né? 50 será mais interessante e quem sabe vir até nos 28 e 28. Aqui eu acho um pouquinho mais difícil, beleza? Mas 61,8, entre 61,8 e 50, muito bem provável. Eu aguardaria, Prio aguardaria, deu uma esticada muito boa. E quando acontece isso, ter uma retração no movimento, uma correção no movimento é algo muito natural, tá? O volume vem diminuindo na zona de topo, a galera está em dispersão e FR tem caminhão ainda para andar para os sobrevendidos. MACD ainda vem indicando mais queda, tá? OBV também. E MACD não fez aquele movimento ainda, né? E aquele movimento tem que ser acompanhado da média móvel azul, viu, pessoal? Vem a recuperação e a média móvel azul vem dizendo isso também, tá? Enquanto não acontecer isso, fique de fora. Tá, então, sem muito o que falar com o Prio, em relação ao Prio, vamos para Ryzen. Desculpa. Ryzen, a gente vem aqui nessa zona de fundo, tá segurando, bonito também. Vem segurando bastante, mas já vimos que aconteceu isso antes, tá? E mesmo assim deu uma recuperação e depois voltou. Mas está na faixa de fundo e que tem se mantido, não tem perdido. Pode ser, para longo prazo, uma oportunidade. Não dá indicação de recuperação de preço aqui ainda. Ryzen, acho que falta ela começar a distribuir dividendos para chamar um pouquinho mais a atenção do mercado. Enquanto ela não fizer isso, não vai chamar a atenção para os preços de ativo, embora seja uma empresa aparentemente bem gerida, né? Eu não olhei ainda os fundamentos dela com maior atenção, mas, salvo engano, não são ruins, tá? A IFR, vamos para os nos sobrevendidos. MSD ainda não deu aquela pegada boa, mas está no caminho para dar uma recuperação do preço do ativo, que talvez não seja muito forte essa recuperação, mas está nessa possibilidade, tá bom? Então, Ryzen, não tem muito o que falar, não tem muito o que comentar, a não ser que se você quiser ir entrando no ativo e aumentando a posição, aparentemente tá interessante. Redditor não quer perder os 29 e 22, bom. Agora também como não consegue romper os 32,86, né? Tá vindo e tá na hora de ir, tá? Redditor tá muito devagarzinho. 10% possibilidade de valorização, mas não muito empolgando assim.
Tá o gráfico meu parecido com o de Ryzen, tá no finalzinho dela aí. Com a pegada de fazendo fundo e se segurando. Mas eu não me animo muito não, o Redditor não me animo muito não. Ela tem que mostrar muito ainda em questão de resultados para justificar o preço que se encontra. Tá, IFR no meio do caminho praticamente. MACD sem muita novidade, né? Dá aquele ânimo. E OBV também numa leve tendência de queda, quase parando. Nada que se falar, nada que se fazer em Redditor. Se você quiser arriscar, pode ser interessante, mas sem muita perspectiva aí. Observar que nos 29 e 22, quando bate, dá uma recuperação boa, né? Aconteceu isso 2 vezes e quase aconteceu uma terceira aqui, tá? Mas ainda está dentro dessa possibilidade, beleza? Saindo de Redditor, vamos para Sanepar. Sanepar deu uma recuperação monstra, cara. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já foi, acho que na segunda-feira. Bom, não sei, foi no mesmo dia que Copel valorizou, Sanepar foi junto. E eu comentando com vocês que 3,51 em Sanepar a compra. Então, quem comprou aí, parabéns. Teve um lucro maravilhoso. Chegou a 13%, hoje está em 10%. Interessante, mas Sanepar não está conseguindo romper os 3,85. 3,85 já foi ponto que eu comentei com vocês, que era venda, né? Aqui foi venda, aqui foi venda. Chegou a romper, mas 385 é uma resistência um pouquinho chata, tá? E veja que fez um doji aqui, né, no último pregão. Abertura e fechamento, fez um doji, tá? Mesmo preço, um doji clássico. E aí, assim, mostra a dúvida do mercado em si, né? A Copel e a Sanepar atuam no mesmo estado. Acho que a galera se empolgou aqui com a possibilidade da privatização também. Mas o gráfico já é mais um pouquinho interessante que o da Copel, tá? Embora tenha segurado aqui nos 3,85, todas as médias móveis estão próximas e abaixo do preço do ativo, né? Então dá uma pegada aí que pode vir aqui nos 4 em 1. Aí 4 em 1 você pode pensar em realizar, sim senhor. IFR em direção a sobrecomprados. MACD ainda dá essa perspectiva de o preço do ativo subir, tá? Mais um pouco. E OBV, pelo menos nos movimentos mais recentes também, tá? Embora tenha ficado mais de lado que outra coisa. Então, Sanepar, acompanhar 4 em 1, vale se fazer uma realização, ou no mínimo você volta um stop nos 3,98 e deixa ver se o ativo vai lá nos 4,16. Mas 4 em 1 eu vejo que é o momento de você realizar o ativo e aguardar uma melhor entrada. E vamos agora para a TRPL4. TRPL4 vem fazendo aquele movimento daqui compra e cai em cima venda, tá? Veio para a gente comprar de novo. Quem comprou, parabéns, ter paciência, cai em cima, venda. E segue o baile. Volume veio decrescente, na parte de baixo não é tão ruim, assim como na parte de cima também não é tão ruim porque indica compra. Na parte de cima pode estar indicando venda, tá? IFR no meio do caminho, praticamente. MACD querendo dar aquela pegada de mudar o movimento, né? Embora seja bem irregular, mas fica nessa perspectiva. E OBV no momento de lado, mas fazendo topos e fundos ascendentes. TRPL4 manteria o posicionamento aqui embaixo de compra e aqui em cima de venda. Saindo dela, vamos para Vale. Vale tudo. Vale começa a diminuir o volume lá em cima. Tá difícil de romper, né? Então pensem aí o que é que vocês vão fazer. Eu acho que eu comentei que valeria botar o seu stop aí. IFR foi lá no sobrecomprados, voltou um pouquinho. MACD, ó. O que começa a fazer MACD? Bevert, você que está em Vale aí, fica atento, tá? Pode ser que um aumento de ter uma correção no preço do ativo
está muito, muito, muito próximo. Muito próximo. E aí o que é que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Tá? Pensa no seu financeiro. O normal é entre 61,8 e 50, tá? Podendo vir até no excepcional. Então pense no seu financeiro. Acho que é bem provável vir aqui no 74,95, tá? Média móvel de 42 200 períodos próximas aqui, perde a 17, dá uma segurada aqui. E aqui a gente faz uma nova análise para ver o que vai acontecer com o Vale. E saindo de Vale, vamos para a Via. Via perdeu 38,2 de fio, né? A gente traçou aqui para ver o alvo é o 61,8. Aqui o 1,68 penso eu que é muito difícil, mas o 61,8 vinha em R$2, vale se pensar em compra, né? Compra arriscada, mas eu acredito que vale se pensar em compra. 2,24 é uma diferença pequena, né? Para vocês pensarem em compra. Aí vale pelo financeiro, tá? Volume vem numa constância, apesar de estar um pouquinho abaixo da média móvel de 21 períodos, mas vem constante. IFR próximo dos sobrevendidos. MSD querendo dar aquele pintado de reviravolta também. E OBV fazendo topos e fundos ascendentes nos últimos movimentos, mas bem lateralizado de uma maneira geral. Tá? Então, Via. Nada que se fazer, não sei pensar em compra nos R$2. Tá bom? E aí vamos para a VEG. VEG, galera. Chegou a um topo. Penso eu que vai vir um momento de correção. Essa fibra aqui, mais antiga, eu vou deletar, tá? Ficar mais limpo aí o gráfico. O volume vem diminuindo na zona de topo, pode ser um mau sinal. IFR está no meio do caminho, com possibilidade de vir aqui na zona dos sobrevendidos. MSD dá indicação de continuidade de venda, OBV de lateralização, tá? VEG, acho que eu vendi nos R$37, VEG. Ou foi nos 35, eu não lembro. Tem que ver os outros vídeos aí. Mas eu acho que foi 37 eu vendi VEG. Foi muito mais além. E agora estou querendo que ela corrija, né? De preferência que venha aqui nos 38,2. Que aí eu entro. Mas enfim. VEG não vejo muito o que comentar por enquanto. Penso eu que vai entrar na retração, né? O normal, lembrando que é entre 61 e 50% de fibra. Então vale se pensar aqui nos 33, 34, começar a comprar. E 31,56 e abaixo disso, começar a comprar com mais vontade. Tá? Bom, pessoal, chegamos no final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Tá? Se gostaram, aí, deixe seu like. Se inscrevam no canal que não é inscrito. E ative as notificações. No mais, agradeço a todos vocês. Espero que possam fazer boas escolhas aí nos seus investimentos. Tá? Sem muita empolgação, né? Sem muito ânimo aí com o nosso Ibov, já que de uma maneira geral estamos ainda num canal de baixa, mas não deixem de fazer os seus investimentos, beleza? Acho que isso vocês não podem pensar fora. No último vídeo, aconselho a vocês assistirem o último vídeo, a parte do Ibov. Eu fiquei lá 20 minutos falando e tudo que eu falei naquele último vídeo vale para aqui, tá bom? Então não vou repetir não, é melhor vocês irem lá. E no mais, que tenhamos uma semana abençoada. Valeu e até a próxima.